Olá, hoje a gente vai mergulhar nas regras do jogo do direito do trabalho aqui no Brasil. Pode pensar nesse nosso papo como um verdadeiro manual de instruções para o mundo do trabalho, sabe? É algo super importante para todo mundo. Não importa se está estudando, se já é empregado ou se é empregador. O nosso roteiro de hoje vai seguir bem a lógica da vida de um contrato de trabalho. A gente começa pelos alicerces, os princípios, depois passa para as negociações, entende como os contratos chegam ao fim e, claro, como correr atrás dos direitos quando alguma coisa não sai como deveria. Vamos nessa? Ok, vamos começar do começo. Todo sistema de leis, tem seus princípios, aquelas ideias centrais que guiam tudo. No direito do trabalho, tem dois que são a base de tudo, que realmente ajudam a gente a entender como as tretas são resolvidas. De um lado, a gente tem a celeridade. O que é isso? O processo tem que ser rápido. Pensa bem, o salário de uma pessoa é o que paga as contas, o que põe comida na mesa. Por isso, tem que ter agilidade. Do outro lado, a gente tem a liberdade de defesa. Isso quer dizer que tanto o trabalhador quanto a empresa podem usar todas as provas que a lei permite para buscar o que realmente aconteceu. É a busca pela verdade, sabe? É um equilíbrio, então, entre a pressa de quem precisa e a justiça para os dois lados. E ainda nessa base de fundamentos, tem a proteção aos mais jovens, que é super importante. A regra geral é clara: proibido trabalhar se tiver menos de 16 anos. Ponto. Mas tem uma exceção bem famosa, o jovem aprendiz, que pode começar com 14. Só que o foco aqui, e isso é o mais importante, não é só o trabalho em si. O objetivo principal tem que ser a formação técnica e profissional desse jovem. Agora, é legal saber que as regras do jogo não vêm só do governo, da lei. Muitas delas são criadas na mesa de negociação, na força do grupo. Bora ver como é que isso rola. Bom, aqui tem dois nomes que parecem a mesma coisa, mas não são. E essa diferença é crucial. A convenção coletiva é um negócio mais amplo, um pacto entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato das Empresas. Ela vale para toda uma categoria, tipo todos os bancários de uma região. Já o acordo coletivo, ele é mais focado. É uma negociação entre o Sindicato dos Trabalhadores e uma única empresa específica. E para nunca mais confundir, essa é a dica de ouro. É a frase para anotar e não esquecer mais. Convenção tem a ver com categoria. Acordo é com uma empresa específica. Pronto. Simples, direto e resolve uma dúvida super comum. E para que essa força coletiva funcione, existem proteções. O direito de greve, por exemplo, está lá na Constituição. Não é favor, é direito. Não é crime e não precisa pedir bênção para o patrão. Outra coisa, o líder sindical que foi eleito, ele tem estabilidade no emprego. Para quê? Para poder defender a galera sem o medo de ser mandado embora no dia seguinte. Avançando na nossa jornada, a gente chega numa fase que, vamos combinar, costuma ser a mais delicada: o fim do contrato de trabalho. Existem várias maneiras disso acontecer. Olha só os tipos mais comuns. Tem a demissão sem justa causa, que é a mais conhecida, o pedido de demissão, quando a pessoa decide sair, a justa causa, por uma falta bem grave do empregado, mas eu quero chamar a atenção para uma em especial, essa aqui, a rescisão indireta. O que é essa tal de rescisão indireta? Pensa nela como se fosse a justa causa do empregador. É quando a empresa comete uma falta tão grave, mas tão grave, tipo não pagar salário ou praticar assédio, que fica impossível continuar trabalhando ali. Aí, o empregado pode dar um basta na relação, mas olha que importante, ele recebe todos os direitos como se tivesse sido demitido sem justa causa. E para fixar de vez, a lógica é essa. Se o empregador cometeu erro grave, o caminho é a rescisão indireta. É uma baita ferramenta de proteção para o trabalhador. Beleza, o contrato acabou. A pergunta de $1 milhão é: e aí, o que a pessoa tem direito a receber? Principalmente numa demissão sem justa causa, que é o mais comum. A lista de direitos é essa aqui. Tem o aviso prévio, 13º e férias proporcionais, o saque do FGTS, o seguro-desemprego, mas tem um item no meio de tudo isso que merece um destaque especial. É o ponto que mais cai em prova e que mais gera confusão na vida real. 40%, guarda bem esse número. E o que significa isso? Essa é a famosa multa que o empregador paga sobre o saldo total do FGTS. E o pulo do gato é esse. Não é sobre o último salário, não. É sobre tudo que foi depositado na conta do FGTS durante todo o tempo de contrato. É uma compensação bem importante para o trabalhador que foi dispensado. Mas e se a empresa não pagar tudo isso certinho? Bom, aí existe um caminho, um processo para buscar esses direitos na justiça.
Se tiver uma regra para decorar sobre o processo do trabalho, é essa. Qualquer reclamação trabalhista, qualquer ação, o ponto de partida é sempre a vara do trabalho. É a porta de entrada. E só para reforçar, o recado é: nunca, jamais, em tempo algum, se começa uma ação trabalhista direto no TRT, ou no STF, ou na Justiça Federal. Começar no lugar errado é um erro clássico que só faz perder tempo. O fluxo é bem definido. A ação começa na vara do trabalho. Lá, um juiz vai dar a primeira decisão, que a gente chama de sentença. Se alguém não concordar, essa parte pode recorrer. E o principal recurso que existe é o recurso ordinário. Esse recurso vai ser julgado no TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, que é tipo o segundo andar dessa escada. E para fechar esse raciocínio, mais uma dica de ouro para conectar as coisas. A decisão do juiz, lá da vara do trabalho, se chama sentença. O recurso que a gente usa contra a sentença se chama recurso ordinário. Essa ligação direta ajuda a entender o caminho do processo. Ufa, a gente passou por bastante coisa hoje. Fica claro que no direito do trabalho os detalhes fazem uma diferença enorme. Então, qual é a lição principal para se dar bem, seja numa prova ou na vida prática? O segredo é focar nos detalhes, como aquela multa de 40% do FGTS. É também usar os termos certos, saber o que significa uma rescisão indireta. E claro, usar essas frases de memorização, essas dicas de ouro para fazer os conceitos grudarem na mente. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Agora que as regras do jogo estão mais claras, qual foi o detalhe que a gente viu hoje que poderia ter o maior impacto numa situação real de trabalho? Pensa aí. Conhecer as regras é o que realmente faz a diferença.